Então eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, que se encontra em Lucas capítulo 7, abra sua Bíblia, em Lucas capítulo 7, a partir do verso 18, ontem, quando eu estive aqui no culto, eu estava bem alinhado com a roupa do Enzo, era uma roupa florida, e aí hoje eu vim em ritmo de férias, irmãos, para a igreja. Irmãos, não se preocupem não, os irmãos pararam ali fora: pastor, é Avaí 5-0, vai direto para o Avaí? Não, irmãos, a gente vai ficar em Caxias mesmo, mas o estilo 2023 é esse, irmãos, tem que aturar, não tem jeito não. De vez em quando os irmãos ficam surpresos assim, principalmente o pessoal fica na escada ali, de repente do nada eles me veem assim de blusa florida, aí na outra semana é terno e gravata, aí o pessoal não entende qual é o padrão, pastor. O padrão é não ter padrão, entendeu, irmãos? Então não tem um padrão não, o padrão é não ter o padrão, Lucas capítulo 7, verso 18 em diante. Aquela passagem muito conhecida nossa, sobre os mensageiros de João Batista, eu vou ler até o verso 23 e depois eu vou pular para o verso 35, diz assim Lucas 7, 18 em diante: todas as coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E o verso 35, logo depois de Jesus, estando ali entre os pecadores, entre as pessoas que não eram muito bem vistas na sociedade, ele foi chamado ali de glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O verso 35 vai fechar essa perícope, esse parágrafo, dizendo: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Quero mais uma vez orar, pedindo que a palavra de Deus, ela seja pregada nesta noite e ela edifique o nosso coração em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua casa nesta noite, Pai, para Te louvar, Senhor, para entregar o melhor louvor ao Senhor, mas também para ouvir a Sua voz, para sermos daqui, Senhor, sairmos daqui edificados por esta palavra. Que em nome de Jesus, Pai, nesta noite, a Tua palavra encontre corações que estão disponíveis para o Senhor, disponíveis para o entendimento do Teu Espírito Santo, para a iluminação do Teu Espírito Santo e para a correção dos nossos passos. Que 2023, Pai, seja um ano onde visualizaremos o mover do Teu Espírito Santo no meio da igreja. Que assim o Senhor nos ensine a abrir os olhos espirituais e perceber como o Senhor é bom e como o Senhor está vivo no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu tenho pensado muito na realidade nossa de ser igreja. Hoje é o primeiro dia de 2023 e nós temos uma igreja múltipla. Nós temos uma igreja hoje que num culto regular nós temos 20, 25 crianças no ministério infantil, e isso é maravilhoso. A gente chega aqui às quartas-feiras, às vezes a gente encontra com um monte de criança, adolescente, junior, e isso é muito bom, mas elas estão dentro de um projeto de uma geração onde a comunicação com elas é muito rápida. Os meus filhos, eles rapidamente aprendem certas coisas que em outro tempo eu ficaria horas tentando entender. Hoje, com acesso a informações, com um videozinho ou outro, eles desenvolvem assim com muita facilidade.
Talvez as nossas irmãs tenham sobrinhos, tenham netos aqui, podem filhos, e vão confirmar comigo. As crianças hoje estão com uma facilidade muito maior, talvez, do que no nosso tempo. Talvez você tenha sido uma criança assim, muito evoluída, mas quase todas hoje são assim, muito rápido, andam rápido, nascem dente rápido, informações muito rápidas. Mas também nós somos uma igreja onde mais de 30% estão acima dos seus 60 anos. Quem está aqui está acima dos 60 anos? Levanta a mão assim, acima dos 60. Com muito orgulho. Os irmãos, as irmãs aqui, né? Alguns estão meio assim, levantam meia mão assim, com muito orgulho, 60 anos. Eu quero chegar lá também, e eu quero chegar com um vigor, que os irmãos estão assim, bonitos, né? As irmãs aí bem arrumadas, bem ajeitadinhas. Os irmãos nem tanto, mas vocês estão bem também, né? Os irmãos dos 60 aí para cima, vocês estão bem abertos, né? Ô Cleito, você não tá não, né, Cleito? Tá? Não, ainda não, né, Cleito? Pelo amor de Deus, né? Mas, queridos, nós temos essa igreja que tem das crianças mais jovens até as crianças que já passaram da sua juventude e já estão aí para cima dos seus 60 anos, mas ainda assim nós temos uma igreja que, pensando aí numa faixa etária acima dos 50 anos, hoje é a maioria da igreja. Então, como pensar uma igreja que tem uma faixa etária mais velha, mais experiente, com mais caminhada ao lado de Jesus, para comunicar com as próximas gerações? Como pensar numa igreja que às vezes se considera uma igreja idosa, porque já nesse ano comemora 68 anos em julho, já passou da terceira idade, já está dentro do projeto terceira idade, uma igreja idosa, mas para novos dias, uma igreja idosa para novos dias. Queridos, o grande desafio nosso, às vezes, o bisneto, o tataraneto, e eu ainda tenho o privilégio de ter minha avózinha viva, minha outra avó e meu avô. Só perdi, dentro desse projeto de família, o meu avô Antônio. Mas os meus netos ainda têm bisavós, e eles estão conhecendo ainda os bisavós, e ainda têm contato com os bisavós, e isso é maravilhoso, porque são histórias totalmente diferentes de família, mas genealogias que começaram lá atrás, e assim são na igreja. Eu fico imaginando os irmãos que estão aqui já há 60 anos, e 60 e alguns anos, e percebem hoje como a igreja está, da gente conseguir projetar o tamanho do templo, que não era assim. Essa semana eu estive pregando ali em Boas Novas, aniversário da igreja, 60 anos, uma igreja que também foi fundada pelo pastor Belota, Antônio Belota, que também foi o pastor fundador aqui, e ali contato com alguns familiares também do pastor Belota. Uma igreja que tinha um tamanho, uma igreja que foi construída em volta de uma igreja menor, uma igreja que começou numa casa, depois foi comprado um terreno na Avenida São Paulo, que é esta rua aqui, que depois virou Rua Doutor Gastão Reis. Então, uma história de 68 anos, 67 para 68 anos, não pode ser apagada, mas, sobretudo, precisa ser reconstruída para que as gerações se comuniquem. Imagine eu aqui comunicando com a igreja só para os abaixo de 30 anos. As nossas irmãs, os nossos irmãos teriam muita dificuldade de entendimento, de falar na gíria do pessoal mais jovem. Imagina eu só me comunicando para os mais velhos da igreja, e os mais jovens ficariam assim, mas está falando só de uma outra época de The Fevers, irmãos, vocês se converteram, não pode mais pensar nessas músicas aí, né? Mas na época lá do passado, da década de 60, 70, que a igreja tinha um ritmo, tinha um jeito, a música popular, secular, tinha também de um jeito, a música cristã era de uma forma. Imagina, a gente só construir e trabalhar com uma igreja em uma perspectiva e não outra, nós não chegaríamos até aqui. Por isso nós somos municiados pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que não comunica só com a terceira idade, mas comunica com o jovem, comunica com o casal, comunica com aquele que não casou, comunica com a sociedade. Eu fico, às vezes, me perguntando como que isso pode acontecer, sermos uma igreja que tenta caminhar na unidade,
com gerações tão diferentes como estamos hoje, principalmente depois do acesso à tecnologia, e a única resposta que vem ao meu coração é pelo poder do Espírito Santo. É pela presença de Jesus constantemente no meio da igreja. Porque quando nós olhamos para a época de Jesus, quando a gente volta para o texto agora, a gente vai perceber João Batista, um primo de Jesus, ali Maria, Isabel, muito próximas uma da outra. Jesus nasce naquele mesmo contexto de João Batista. A gente vai se lembrar do texto bíblico onde Maria chega perto de Isabel, e ali dentro do seu ventre há um pulo, né? Um salto, onde Jesus, próximo ali de João Batista, ainda no ventre das suas mães, se encontram. Então Jesus tinha aproximadamente a mesma idade de João Batista. Eles cresceram juntos, provavelmente, tiveram um contato, talvez não diário, mas em algum momento eles se encontraram. Mas mesmo assim, João Batista visualizando o poder de Deus através da vida de Jesus. Mesmo assim, João Batista entendendo que havia algo diferente em Jesus. Houve um momento em que João Batista pediu a confirmação se Jesus era o Messias ou não. Mesmo que as coisas estejam às vezes à nossa frente, aos nossos olhos, às vezes nós temos dúvidas. Dúvidas se é mesmo de Deus, se é mesmo Deus, se Deus ainda continua no controle de todas as coisas ou não, se Ele permanece como Senhor ou não, ou se o pecado da humanidade fez com que Deus perdesse o seu senhorio, o seu poder. Algumas coisas às vezes acontecem com a gente, na nossa casa, com o nosso coração, com a nossa saúde, com a nossa mente, e a gente às vezes tem dúvida. João Batista, quando teve dúvida, ele foi logo tentar resolver a dúvida. Ele pegou seus discípulos, mandou até Jesus. Jesus naquele tempo começou a realizar curas, milagres. O texto que nós acabamos de ler disse isso. Jesus começa a realizar curas, milagres, começa a dar sinais. E aí Jesus fala para ele assim: olha, avisa lá João Batista o que vocês viram. Voltem, anunciem o que vocês estão visualizando aqui. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Porque o ministério de João Batista era o quê? Anunciar o Messias. O ministério de João Batista era anunciar aquele que viria. Assim como a igreja vai celebrar a ceia do Senhor, e nós anunciaremos o tempo inteiro a conversão, a transformação, a vida de Jesus, até que Jesus venha. O ministério de convencimento do Espírito Santo acaba quando a nossa estrutura aqui, quando a vinda de Jesus chegar. Porque depois disso, querido, não tem mais convencimento, acabou. O que temos que fazer como igreja é agora. As decisões que você tem que tomar pelo poder e movido pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra, ela é agora. Porque, querido, chegará o tempo que não haverá mais convencimento, conversão, porque é chegado o tempo da vinda de Cristo. E aí, meus irmãos, aqueles que se encontraram com o Salvador e viveram por amor ao Evangelho, já estarão com o Senhor, desfrutando do cuidado de Deus e de tudo que Deus preparou para a sua igreja. Mas aqueles que renegaram e negaram a vida inteira a palavra de Deus, sofrerão também, sofrerão a morte eterna. E o que recai sobre nós? Uma igreja 67 para 68 anos, uma igreja idosa, para comunicar para os nossos dias. O que a gente não pode perder tentando atualizar uma comunicação? O que nós devemos fazer em 2023, querido, para que se cumpra em nós como igreja o projeto de Deus de sermos igreja? Primeira coisa, a gente vai perceber nesse texto aqui, é que nós precisamos ser como João Batista. A gente precisa ter no nosso coração uma paixão profética. João Batista, ele foi aquele profeta que surgiu de repente no meio da sociedade. Para a sociedade de repente, para Deus nenhuma novidade. Mas a sociedade há muito tempo ficou sem um profeta, e João Batista teve a coragem de assumir o seu ministério profético. Muito facilmente reconhecido como louco, até pelas práticas que tinha.
a forma que se vestia, a forma que comia, a forma que falava. Arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Arrependam-se. Uma mensagem de arrependimento. Há muito tempo os judeus não ouviam mensagem de arrependimento. Um homem que se alimentava de gafanhoto, mel silvestre, um homem que se vestia diferente, um homem que falava diferente, um homem que tinha discípulos. Não discípulos como os rabinos, os mestres judeus tinham, mas um homem que estava à margem, um homem que clamava do deserto, um homem que assumiu a sua identidade diante de uma sociedade, mesmo que aquela sociedade renegasse o seu ministério e a sua identidade. Queridos, nós somos a igreja do Senhor, você crê nisso? Você é a igreja do Senhor, sim ou não? Então, querido, a gente precisa assumir a nossa posição de ser a igreja do Senhor. Às vezes a gente, nos ambientes que nós estamos, a gente com medo de não ser identificado ou de não ser tratado com a identidade que gostaríamos de ser tratado, às vezes nós negociamos a nossa fala. João Batista não negociou a sua voz profética em meio a uma sociedade corrompida. Quando foi levantado como profeta, ele não apenas profetizou, mas ele fez com um amor vindo de Deus. Ele disse, ele comunicou aquilo que Deus pôs no seu coração. Ele denunciava aquilo que não era de Deus para uma sociedade. Ele falava, custasse o que custasse, inclusive a sua vida como foi, mas ele não corrompeu a sua mensagem. A igreja de Jesus não pode corromper a sua mensagem. A minha oração para esse ano é que a nossa igreja, ela permaneça fiel às Escrituras. Que a gente não negocie aquilo que Deus pôs no nosso coração, sermos voz profética nesse tempo. A igreja está lá no nosso princípio batista. Ah, pastor, esse negócio de voz profética parece meio pentecostal. Não, querido. Lá no nosso princípio batista, um dos nossos princípios é a apostolicidade da igreja. A apostolicidade da igreja, não a minha nem a do pastor Klinger. Não é apóstolo não, né? Apóstolo não, tá bom. A igreja assumiu o apostolado deixado. Isso é o que nós queremos lá como batistas. Nós somos batistas. O profeta, o apóstolo, ele anunciava aquilo que Deus deu a ele. Os profetas do Antigo Testamento, como João Batista no Novo Testamento, falava aquilo que Deus dava a ele. A característica do apóstolo era: recebi de Jesus e agora eu transmito para a sociedade. A igreja, ela precisa se levantar com uma paixão profética nesse tempo, querido. Senão a gente vai sendo levado por qualquer vento, de uma geração ou de outra. E cá para nós, mudou muita coisa nos últimos 50 anos, sim ou não? Quem está aqui era a ovelha do pastor Lindolfo? Faça assim. Ah, gente, se o pastor Lindolfo visse agora eu com essa camisa aqui no púlpito, ele não deixaria eu pregar não, né? Imagina o pessoal que já levantou aqui umas 3 vezes, se eu fizesse o que o pastor Lindolfo fazia, e era muito respeitado por isso. Perdemos muita coisa boa, mas também ganhamos muito em comunicação, ganhamos muito em muitas outras áreas, porque, querido, Deus continua sendo ainda o Deus da igreja, o Senhor da igreja, o dono das ovelhas, e Deus ele faz conforme Ele quer, no tempo que Ele quer, do jeito que é para ser feito. E quem sempre vai convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E nós vamos entendendo isso na caminhada, nós vamos percebendo que Deus é o Senhor dos mais jovens, mas também é dos mais velhos, porque a igreja é uma só. Eu fico me perguntando às vezes, eu sei que lá no céu nós teremos um corpo glorificado, porque no Apocalipse diz isso, mas com que aparência eu vou estar lá? Como eu estou agora, com 34 anos, ou quando eu estiver com 90? Ou quando eu tive com 5, 6, 7, 8 anos? Eu não sei qual aparência, se tiver isso, uma aparência, já que é um corpo glorificado, mas qual é a minha aparência quando eu estiver na eternidade? Eu não vou envelhecer, é eterno. Aí, Léo, um assunto bom para a gente debater depois.
Se nós estamos falando de eternidade, viver para sempre, Cláudio, como que vai ser lá o meu rostinho, o seu, lá na eternidade, já que a gente vai viver lá? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa o seguinte: nós somos um, independente da idade, e a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Só que a igreja, ela vai percebendo uma transição na sociedade, que se a gente não acompanhar, a gente não comunica. Por isso ela precisa ser profética. Os problemas de 100 anos atrás, talvez agora, já são outros. Alguns se arrastam, mas agora existem problemas novos, que a igreja precisa se atentar, para saber se comunicar de maneira sábia, mas que seja efetiva na pregação do evangelho. Hoje nós estamos fazendo o evangelismo, e a nossa prioridade hoje, evangelismo, são os lares. Mas eu me lembro de todo domingo à tarde, e eu fiz muito isso, muito de perder as contas, de sair domingo de manhã da igreja, meio-dia, ir para casa almoçar, 2h30 já estar na igreja de novo, e ir para as ruas do meu bairro, entregar folheto, e às vezes não entregar folheto a ninguém, era nos porta-carta lá dos carteiros, colocar, porque não podia voltar com folheto para a igreja, e já emendava 6 horas para a reunião de treinamento, e dali 7 horas começava o culto, às 7h30, e já ficava ali até 9, 9h30 da noite, e assim era a igreja, há 15 a 20 anos atrás. Muita gente se convertia, mas alguém se converte hoje ainda nos cultos, nos lares, as células? Converte? Sim? Então Deus continua sendo o mesmo, o Espírito Santo continua falando. Queridos, não é porque o método do passado parou de ser feito que Deus não faz mais da forma que fazia. Ele continua fazendo. A sociedade, ela transita, o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma. Como comunicar uma igreja idosa os novos dias? Sendo fiel àquilo que Deus colocou no nosso coração, sendo fiel à sua palavra. Isso é ser profético, ser fiel, anunciar sem corromper, dizer a verdade sendo a palavra de Deus, e fazendo isso com sabedoria. A minha oração, e já tem sido desde o ano passado, querido, de forma objetiva, dentro do nosso tema, o ano do senhorio de Cristo, é que nós, enquanto igreja, 2023, nos levantemos como uma igreja profética para esse tempo. Você faz parte disso? João, o Batista, foi profético. Nós precisamos aprender com ele. Só que, ao mesmo tempo, nós precisamos ter, além de ser profético, nós precisamos ter convicção daquilo que nós estamos pregando. Senão a nossa mensagem fica totalmente vazia. Não adianta eu falar de família se eu abandonei minha família. Não adianta eu valorizar a família se eu reneguei a minha, ou se eu tive 10 casamentos. Não adianta eu falar sobre verdade se eu sou o que mais minto. Não adianta eu falar que amo e eu sou o que mais firo, bato, magoo. Não adianta. Se nós somos a igreja do Senhor e nós temos convicção daquilo que estamos falando e pregando, é porque também estamos buscando viver. E querido, agora todos nós, inclusive eu, nós precisamos ajustar os nossos passos, para que o que nós pregamos seja efetivo. Nós pregamos de alegria, nós somos uma igreja alegre. Eu amei no batismo aqui, querido, aquela bagunça santa que foi feita na hora do batismo. Pode ser que você tenha ficado muito chateado, muito triste, mas eu amei. Porque, querido, são vidas que estão publicando de forma assim para a sociedade. Olha como nós estamos felizes. Os jovens, os adolescentes, embaixadores do rei, as mensageiras, se juntaram, fizeram faixa. Cada mergulho ali eles celebravam. Queridos, porque é uma grande bênção ver alguém que se converte, é discipulado e de maneira pública assume para a sociedade: eu sou de Jesus. Como naquele hino: eu sou de Jesus, aleluia, eu sou de Jesus, meu Senhor. Aí a gente canta: eu sou de Jesus, aleluia. Se o aleluia é uma exaltação de alegria, por que a gente faz isso de maneira tão cabisbaixa? Se a gente prega alegria, precisamos ser uma igreja contagiante e alegre. Queridos, a sociedade vai vir buscar alegria, ela vai encontrar tristeza se a gente continuar triste e cabisbaixo.
Uma igreja profética, ela vive com convicção o que prega, ela é alegre, ela tem vigor. Queridos, em nome de Jesus, nós vamos fazer muitos evangelismos de rua esse ano. Ano passado nós fizemos uns 3 ou 4, mas os 2 primeiros que nós fizemos, na praça da comunidade, tinham 13 pessoas, numa igreja com 320 membros, como estávamos até maio, agora com 280, é inadmissível isso. Eu não concordo com a liderança, eu não concordo com isso, que você não está concordando nem em pregar o evangelho no seu bairro. Ter um vigor para anunciar a palavra que liberta, ter vigor espiritual para ser a verdade em meio à mentira, ter vigor espiritual para carregar a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra Ele, ter vigor espiritual para dizer não para aquilo que corrompe os seus princípios, os seus valores, ter vigor espiritual para dizer não para aquilo que vai contra a sua família e os princípios da palavra de Deus, ter vigor espiritual para cessar uma fofoca quando você estiver perto dela. Isso é de Deus para a sua vida. É autoridade vinda de Deus, porque o vigor espiritual vem seguido da autoridade vinda dos altos céus. Querido, uma igreja sem vigor e sem autoridade deixou de ser igreja e virou um clube social. Podemos ser tudo, mas se nós perdemos a nossa autoridade bíblica, o nosso vigor espiritual e a nossa voz profética, podemos ser qualquer outra coisa menos igreja. A igreja de Jesus, a igreja profética, a igreja apostólica, ela anunciava a palavra de Deus e havia conversão e batismos. A palavra de Deus era anunciada e as pessoas tinham temor. Nós estamos perdendo o temor a Deus. E é bíblico temermos. João Batista, para ter vigor como teve, para ter autoridade permanecida no Senhor, e mesmo assim com muita alegria, ele perdeu a cabeça. E sabe o que está acontecendo com a igreja dos nossos dias? E a minha oração, mais uma vez, enquanto pastor da igreja, é que a gente seja profético, mas a gente seja corajoso para anunciar a palavra de Deus. A gente está negociando a nossa cabeça para ter poder, e a igreja que busca poder já perdeu o poder de Deus. Nós, você, não podemos negociar os nossos valores. João Batista perdeu a cabeça literalmente por corromper os nossos valores. Nós entendemos que o cabeça da igreja é quem? Cristo. A minha oração é que Jesus seja e continue sendo o cabeça desta igreja, da sua família, do seu coração. Uma igreja com paixão profética, como João Batista, uma igreja com convicção do que prega. Também é uma igreja, é uma agência mobilizada e mobilizadora. João Batista, quando teve dúvida, João Batista, quando teve que comprovar quem era Jesus, o que estava acontecendo, se era o Messias ou não, o que estava rolando aqui em Jerusalém. Quem é esse ali que está falando? Quem é ele? Ele levantou como um profeta. Eu estou anunciando que virá o Messias, mas será que é ele o Messias? Sabe o que ele fez? Mobilizou os discípulos. Vai lá, acompanha lá, vê se é isso mesmo. Mobilizou, aquele grupo ali ficou mobilizado. E agora? Querido, quando aqueles homens voltaram, porque Jesus disse para eles, a partir do verso 22, Jesus respondeu àqueles homens. Eles foram lá, indagaram Jesus. João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Houve uma mobilização. E a gente vai entender que o nosso maior poder, querido, o maior poder da igreja é mobilizar a obra do Senhor no nosso meio. Por que no culto de quarta-feira nós falamos sobre testemunho aqui? Porque no culto de ontem a Aparecida deu um testemunho aqui. Sabe por quê, querido? Deus nunca deixou de agir no meio da sua igreja. Deus nunca deixou você passar fome e mendigar o pão, porque é promessa. Eu não conheço ninguém
Ninguém que tenha falado assim: pastor, esse mês deixei de dar o dízimo e passei fome. Se você está aqui dentro e aconteceu isso com você, se levante agora em nome de Jesus. E pode falar com coragem, querido. Você não vai ser aqui recriminado, não. Deu o dízimo esse mês, pastor, ficamos duros, nem conseguimos comer. Ficamos 3, 4, 5 dias sem comer. Por favor. Quem é o primeiro? Os irmãos estão em casa, pode escrever aí, eu. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de Deus se cumpre e ponto. Porque é promessa de Deus e vai acontecer. Agora, a palavra de Deus não nos engana. No mundo nós teríamos aflições. Quem passa aflição aqui? Eu passo. Quem é provado aqui o tempo inteiro? Alguém passa tentação aqui? Isso está lá, está garantido também, querido. Mas nós, às vezes, queremos mobilizar para que seja providenciado algo para nós. Às vezes a gente se mobiliza nas segundas intenções. E querido, nós somos uma agência que está mobilizada. E nós estamos mobilizando. Porque a agenda que Jesus tinha era uma agenda de pessoas. Jesus estava o tempo inteiro mobilizando os seus discípulos. Jesus estava o tempo inteiro preparando os seus discípulos. Jesus estava o tempo inteiro atendendo a multidão, acolhendo mulheres, curando coxos, enfermos, e ele pôde dar o relatório para os discípulos de João Batista. Jesus pôde dizer para aqueles homens assim: olha, vá lá, diga para eles, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os pobres estão recebendo o evangelho, está acontecendo. A agenda de Jesus tinha apóstolo, a agenda de Jesus tinha os líderes religiosos perseguindo, a agenda de Jesus tinha uma multidão, a agenda de Jesus tinha pessoas pobres, ricas, a agenda de Jesus tinha gente. Mas a agenda de Jesus tinha tempo para oração ao Pai. A agenda de Jesus tinha tempo para Ele. Nem que fosse preciso pegar o barco e ir daqui para lá, para algum lugar, para o monte, levando um discípulo ao outro, fazendo um discipulado 1 a 1, ou 3 em 1. Jesus estava o tempo inteiro discipulando, cuidando. Mas saiba de uma coisa, querido: a igreja ela não para, e ela não pode parar. A igreja não vai parar. Sabe quem para? Você. Você. Pela misericórdia de Deus, nos últimos 4 anos, nós batizamos muitas pessoas. Pessoas que vocês convidaram para estar aqui. Pessoas que se encontraram com a igreja na rua. Muitas conversões. Muita gente voltando para Jesus. Muita gente vendo nesta igreja uma família. Estão caminhando conosco. Muitas já oficialmente, outras ainda de maneira informal. Mas, querido, quem faz isso? É o corpo diaconal da igreja? É o pastor? Não, querido, é o Espírito Santo de Deus. Porque a igreja tem o cabeça, que é Cristo, e é Ele que dá o comando. O que nós fazemos? A gente se submete àquilo que Deus quer fazer para a igreja. A gente se submete porque Ele é o Senhor. A gente se submete porque Ele é soberano. A gente se submete porque, desde os mais antigos aos mais novos, Ele é Senhor e Rei. Ele conhece tanto o seu coração, que tem muita experiência de vida, como daqueles que estão surgindo agora e ainda estão aprendendo o beabá. Ele tanto conhece você que tem 40, 50, 60 anos de crente, que já teve assim experiências maravilhosas, como aquele que se converteu domingo passado, essa semana, e está engatinhando na fé. Ele sabe a palavra que você precisa, Ele sabe aquilo que o seu coração almeja, Ele conhece seus projetos, seu passado, seu presente, seu futuro. Ele é Senhor, Ele é o Senhor de uma igreja idosa, mas Ele é o Senhor do coração, ensinável. Querido, quantas vezes eu já me peguei perguntando para mim: isso daqui eu já sei muito, isso daqui eu não preciso estudar mais não. E daqui a pouco eu vejo alguém fazendo algo que eu achava que eu era muito bom fazendo, e alguém fazendo melhor que eu, e eu falei assim: não sei nada. Quantas vezes a gente é especialista de um tema, principalmente na área teológica, a gente vai se especializando.
E aí você fala, bom, cheguei. Aí você começa a ler um livro numa nova perspectiva. E daí você fala assim, isso daqui eu nunca li. Aí você percebe, só sei que nada sei. Preciso aprender mais, preciso ouvir mais. A gente acha que já viveu todas as experiências espirituais ou como líder de igreja. Daqui a pouco você ouve um testemunho de um pastor que já está no fim do seu ministério. E você percebe, isso daqui eu nunca vivi. Eu preciso aprender aqui. Você senta para conversar com uma irmã da igreja, você acha que já conhece a igreja, vem uma irmã que está nessa faixa acima dos 60. Pastor, eu sabia que a nossa igreja já fez isso, já fez aquilo, já fiz aquilo. Falei, não sabia. Estou conhecendo agora mais a igreja. Porque, querido, quando nós achamos que já sabemos, a gente deixa de ser mobilizador. A gente endurece a nossa vida cristã a tal ponto que a gente já não consegue mais ouvir o irmão e ir com ele para um evangelismo. A gente já não consegue mais entender que agora a gente não vai sair todo domingo à tarde. Agora toda semana a gente está nas células, num pequeno grupo. A gente não quer mais bater de casa em casa ou esbarrar em pessoas na rua. A gente quer que essas pessoas estejam perto da gente, ouvindo a palavra, cantando com a gente, recebendo oração, depois lá comendo um biscoitinho, que a gente já vai pegar o telefone e domingo ela vai estar aqui, querido, com a igreja. Deus continua fazendo, porque Ele é Senhor, Ele é Deus. Agora quem para? Eu, você. A gente às vezes já não quer mais se envolver muito, a gente já não quer mais tanto. Mas, querido, quando João Batista, ele recebeu essa palavra aqui dos 2 discípulos, que saíram de lá atônitos, voltaram rápido para contar para João Batista o que estava acontecendo. Sabe o que é curioso da história de João Batista? Mesmo sabendo que o seu ministério era profético, anunciando a chegada do Messias, quando ele soube que o Messias estava ali, ele não se aposentou não. Ele poderia fazer assim, Ivan. Bom, os discípulos já voltaram, eu já sei que o Messias chegou, ponto, cumpri minha missão, não preciso nem perder a cabeça. Ele continuou fiel ao ministério que Deus confiou a ele. Ele continuou fiel à palavra de Deus, não se corrompeu até chegar à morte. E aí sim, o apóstolo Paulo, quando chegou esse momento, o momento da sua reta final de ministério, ele disse que guardou, aposentou a fé, a carreira. Ele entendeu o que fechou. Jesus, quando chegou naquela cruz e cumpriu o plano de salvação, o que ele disse? Está consumado. Enquanto a vida tem a oportunidade de servir a Jesus. Ah, pastor, já trabalho há 30 anos nessa igreja, já trabalho há 15 anos, já trabalho há 40 anos, já vi tanta coisa, já fiz tanta coisa. Ah, minha irmã, meu irmão, você que se acha parte desta igreja idosa e é o idoso, que não quer mais fazer nada, você só vai parar quando Deus mandar. De repente hoje você já não tem o vigor de subir e descer esse morro aqui 10, 15, 20, 30 vezes quando você fazia num ano. Mas você tem um coração tão bom, um coração tão cristão, que você hoje está intercedendo por toda a igreja. Hoje você está desenvolvendo um ministério de intercessão maravilhoso, que está nos sustentando em oração para que a igreja vá. Você está servindo ao Senhor. Quando você para conversar com alguém, o seu conselho vai abençoar muitas gerações. Você não vai parar. Você faz um suco maravilhoso, um bolo maravilhoso. Quando o povo está trabalhando aqui, manda o suco e o bolo para cá, que a gente vai ser abençoado por você. De alguma forma, você está servindo ao Senhor. De alguma maneira, você está abençoando o reino de Deus. Mas sabe o que acontece, querido? Nós não podemos parar aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Seja como igreja, seja como família, seja você com você mesmo. Aquilo que Deus tem confiado a você, não pare. E aí deixa eu dar uma palavra um pouco mais severa. Não pare, até que Deus mande você parar, senão nós seremos cobrados por isso. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Não faça. Mas se Deus mandou você fazer, você faça. Seja profético, faça com paixão, faça com vigor, faça com muito amor, mas também fiel
aquilo que Deus pôs na sua mão a fazer. Não sei fazer, busque capacitação no Espírito Santo. Estou cansado, Ele dá força ao que está cansado. Ele dá vigor ao que está cansado. Estou triste, Ele dá alegria, a alegria do Espírito Santo. Estou confuso, Ele põe paz no seu coração. Deus é rico em poder. Ele é rico em dar, porque melhor dar é melhor dar do que receber. O nosso Deus, o Deus o dono do ouro, da prata, o cabeça da igreja, o Senhor da escória, co-criador com Deus Pai, com o Espírito Santo, Senhor, Ele te conhece melhor do que qualquer um. Ele conhece essa igreja melhor do que qualquer um, e Ele sabe exatamente o que nós vamos viver amanhã, mesmo que a gente não saiba. O que nós precisamos fazer, queridos? O que você precisa fazer? É unir forças para orar às vezes. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu quero fazer mais, às vezes eu não tenho força. Senhor, me dá força. Senhor, me dá uma palavra de ânimo. Às vezes não, às vezes Deus já está falando com você e você só precisa confirmar no seu coração aquilo que Deus já está falando com você há muito tempo. Senhor, obrigado por essa palavra. Continue reanimando o meu coração e me dá a tua direção. É isso que Deus espera de cada um de nós. E é por isso que eu quero orar por você nesse momento. A igreja, mais uma vez, e desta vez, a primeira vez, neste ano de 2023, vai celebrar a ceia do Senhor, em obediência à sua palavra. E nós só vamos fazer porque nós queremos, como igreja, ser obediente a tudo aquilo que Deus determinou na sua palavra que façamos. E a gente vai fazer por sua permissão e graça. Mas, querido, o seu coração precisa estar aqui. O seu coração precisa estar aqui e inteiro. Primeiro dia do ano, João Batista, quando recebe aqueles discípulos, quando recebe aquela palavra dos discípulos, ele sai dali com o coração renovado e justificado no Senhor. O verso 35 vai dizer isso para nós. Ele volta justificado. Ele volta com o coração consciente do que estava acontecendo com ele e com seus discípulos. E aí, querido, ele deu sequência. Ele com alegria e vigor continuou. Ele seguiu, mas com o coração sabendo o que estava fazendo. E eu quero desafiar você nessa noite a orar comigo em nome de Jesus. Você, igreja, você que hoje, nesse dia primeiro, mesmo com os parentes em casa, mesmo muito cansado, mesmo de muitas formas, você poderia estar agora, mas você escolheu estar aqui. Você se deslocou para estar aqui com a sua igreja. Eu confesso que eu saí de casa ontem e hoje, pensando que estaria aqui congregado hoje com uns 30 irmãos. E ontem nós tivemos quase 100. E hoje nós estamos também nesse nível, até um pouquinho mais. Porque, querido, Deus tem levantado irmãos e irmãs com vigor espiritual, com a vontade de servir e trabalhar. E são com esses que Deus vai comunicar a uma igreja de 68 anos, 67, uma igreja idosa, mas vai se comunicar, porque você está aqui. Enquanto você está aqui, Deus vai te usar para a glória do nome dEle. Então, querido, eu quero orar por você em nome de Jesus. E você, querido, quer consagrar esse ano ao Senhor, quer consagrar o seu tempo ao Senhor, o seu dom ao Senhor, a sua habilidade ao Senhor, a sua família ao Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé nesta hora. Nós vamos orar por você, pela sua família, pelo seu tempo, pelos seus recursos, pela sua sabedoria, pela direção do Senhor, pela missão que Deus quer confiar a você, querido. Nesta hora, consagra ao Senhor tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você pretende viver nesse 2023 para a glória do nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Senhor, a Tua palavra ela sempre nos desafia ao crescimento espiritual, sempre nos desafia, Pai, a aperfeiçoar a nossa caminhada, porque o Senhor é Deus desta igreja, é o Criador, é o formador desta comunidade, e nós hoje somos parte dela, e a Tua obra não vai parar. O Senhor continuará levantando líderes, homens, mulheres tementes à Tua palavra, e por isso nós estamos alegres aqui, Senhor, com a alegria do Espírito Santo,
com o vigor e a autoridade vinda da tua palavra para a tua igreja, para sermos proféticos em 2023. Pai, que a sua palavra seja aperfeiçoada no nosso coração. Nos ensine, Pai, a tua palavra. Nos ensine, Senhor, como orar. Nos ensine, Pai, como fazer a tua obra. Mas faça, Senhor, à nossa frente, ao nosso lado, por trás, por diante, que vivamos o teu mover, o teu ministério, enquanto estamos aqui, Pai. Pai, cada um nesta hora se levanta consagrando ao Senhor os seus dons, os seus talentos, a sua saúde, a sua vida, a sua família, porque entendem, Pai, que 2023 é um ano de ser amparado pelo teu cuidado, da tua providência sobre as nossas casas, nossos corações, mas queremos desfrutar da sua soberania, do teu senhorio, Jesus. Obrigado, Pai, por falar sempre à tua igreja. Obrigado, Pai, por sempre resgatar o nosso coração para estar no centro da tua vontade. Obrigado por nos curar, Senhor, por transformar o nosso ego, por nos colocar nos nossos lugares de servos submissos à tua palavra. Obrigado por investir, Senhor, em nós, a tua igreja, mesmo imperfeita, mas ainda assim a tua igreja, e apesar de nós, o Senhor tem transformado vidas através da tua igreja. Obrigado pelo teu Espírito Santo, e lhe clamamos mais uma vez por misericórdia, Senhor, pela tua infinita graça e bondade. Nós estamos totalmente resignados à tua vontade, Senhor, e o teu querer sobre as nossas vidas. Por isso consagramos e apresentamos ao Senhor cada coração nesta hora, e o fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar.